convite, né? Hum. É uma aula, assim, que é uma honra ter você, assim, palestrando sobre esse tema, né? Como o doutor Fernando já comentou. É um tema, assim, que é muito importante a gente saber e, às vezes, a gente acaba tendo algumas dúvidas, né? E você, assim, a pessoa certa para explicar certinho para a gente tirar essas dúvidas, tá? O Gabriel Pina, ele é médico do ambulatório de neuromuscular do Hospital de Base em São José do Rio Preto, tá? Ele é médico formado na Universidade Federal do Amazonas, tem residência médica em neurologia e em doenças neuromusculares no Hospital de Base de São José do Rio Preto, título de neurologista, né, da Academia Brasileira de Neurologista, e tem título em Neurofisiologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Além disso, tem mestrado em Ciências da Saúde pela FAMED. Tá? Gabriel, agora a palavra é sua. Pode ir. Beleza, obrigado. Só vou botar aqui a apresentação. Vocês, rapidinho. Acho que vocês estão conseguindo ver. Estão Abriu, vendo? aqui abriu. Tá Beleza, tudo ok, o som, a imagem, tudo. perfeito. Beleza, então, vamos lá. Ó, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa. É sempre bom a gente reunir, discutir tópicos que são relevantes na neurologia. E muito obrigado, especialmente uma pessoa do Neto, por terem lembrado de mim, pelo convite. Para mim, sempre conversar um pouquinho de miastenia é sempre um prazer. Sou suspeito para falar do assunto, de o quanto eu gosto do assunto, e obrigado por terem convidado. Tá? Então, a gente vai. Foi um desafio para mim montar essa aula pela minha dificuldade em sintetizar assuntos, né? Então, eu gosto muito de miastenia, minha dissertação do mestrado foi com relação a isso, e se deixasse eu ficava falando 2 horas só de miastenia, mas tentei condensar um pouco. A maior parte da aula é sobre miastenia graves, mas eu vou falar algumas outras formas de doenças que afetam a junção neuromuscular, mas a ênfase é em miastenia. E aí é interessante, a gente sempre tem dúvidas, né? Sempre tem alguns casos no dia a dia que a gente gera algumas dúvidas, e aí eu acho que depois da apresentação a gente trocar experiência vai ser legal, tá? Esse vai ser o roteiro que eu vou utilizar na noite de hoje. Eu começo falando sobre a junção neuromuscular, sobre os componentes e o funcionamento da junção neuromuscular. Isso facilita muito a compreensão da fisiopatogenia das doenças que afetam a junção, assim como as manifestações clínicas, ajuda a gente a compreender também e entender melhor a neurofisiologia e também algumas implicações terapêuticas, né? Então, não tem como falar das síndromes miastênicas sem fazer uma revisão da anatomia e do funcionamento da junção neuromuscular. Tá? Em seguida, eu falo da miastenia graves, a principal parte da aula é com relação a isso, definir a doença, falar alguns aspectos da fisiopatogenia, alguns achados do quadro clínico, com relação ao diagnóstico e tratamento, alguns princípios gerais do tratamento da miastenia graves. Em seguida, eu vou falar sobre a síndrome miastênica de Lamberton. Aqui está a miastenia de Lamberton e eu vou explicar o porquê que está assim. Depois, falo sobre botulismo, alguns comentários e vou fazer algumas observações sobre as formas de miastenia que podem surgir nos pacientes que fazem uso de medicação, uma classe de medicação que está sendo utilizada no tratamento de algumas neoplasias, que são os inibidores de checkpoint imunológico. Tá? Então, principalmente paciente que está fazendo tratamento imunoterápico para melanoma, ele pode cursar com alguns casos
com alguns quadros que se assemelham muito à miastenia graves. Então, a junção neuromuscular, ela é composta pela região pré-sináptica, né, em que está o axônio motor terminal. E na região pré-sináptica, eu tenho uma grande concentração de canais de cálcio, que tem extrema importância no processo de liberação das vesículas de acetilcolina. Essas vesículas estão agrupadas em compartimentos. E aqui eu destaco 3 compartimentos. O compartimento de liberação imediata, que corresponde a cerca de 1% de todas as moléculas de acetilcolina. Um segundo compartimento, que é o compartimento de mobilização, que corresponde 5 a 10%. E o terceiro compartimento, que é o compartimento de reserva, que corresponde a 90% das moléculas de acetilcolina. Tá? Estão armazenadas nesse terceiro compartimento, que é o de reserva. Existe a fenda sináptica, onde fica a enzima acetilcolinesterase, que ela é responsável pela clivagem, pela quebra da acetilcolina para produção de mais moléculas. E a membrana pós-sináptica, que consiste na presença de vilosidade, nas quais, no topo dessas vilosidades, estão os receptores de acetilcolina. Tá? E tem algumas outras proteínas que eu vou falar aqui. Algumas vocês já devem ter ouvido falar, outras já são alguns nomes mais não tão comuns, mas essas proteínas, elas têm uma função primordial, que é fazer com que os receptores de acetilcolina eles fiquem agrupados. Isso é de extrema importância para o funcionamento da junção neuromuscular. Quando eu tenho um comprometimento de alguma dessas proteínas, e eu perco o agrupamento dos receptores de acetilcolina, eu prejudico a transmissão da junção neuromuscular e, por vezes, isso vai acarretar alguns sintomas clínicos no paciente. Tá? Dentre essas proteínas, eu destaco a proteinoquinase músculo específica, tá? A MuSC, a LRP4, que é uma sigla da proteína 4 relacionada ao receptor de lipoproteína de baixa densidade. Eu prometo que eu só vou falar essa palavrão uma vez, daqui por diante eu só vou falar LRP4. Temos ainda a rapsina, a CoQ, a DOC7, que são proteínas que têm por função aglomerar os receptores de acetilcolina. Tá? Esses estão no topo das vilosidades da membrana pós-sináptica e na base das vilosidades da membrana pós-sináptica estão os canais de sódio do tipo NaV1.4. Tá? Aqui, então, uma figura mostrando o esquema disso que eu citei para vocês da junção neuromuscular. Aqui, o axônio do nervo terminal, eu tenho as vesículas de acetilcolina que estão aglomeradas, agrupadas em compartimento, tem um compartimento primário, secundário e terciário, e tenho ainda os canais de cálcio. Os canais de cálcio, eles são de extrema importância no processo de exocitose, de liberação das moléculas de acetilcolina na fenda sináptica. Aqui, na fenda sináptica, estão as moléculas de acetilcolinesterase, que crivam a acetilcolina num componente de colina que é reabsorvido e produzido outras moléculas. Tá? E na membrana pós-sináptica, temos as vilosidades. No topo das vilosidades, temos os receptores de acetilcolina, e na base das vilosidades, temos os canais de sódio. E aqui vocês já podem observar que os canais e os receptores de acetilcolina estão no topo, estão uns próximos aos outros, aglomerados uns aos outros. E essa aglomeração, ela se dá por ação de algumas outras proteínas, como a MuSC, a rapsina, a DOC7, a LRP4. Em repouso, quando o músculo está em repouso, ocorre a liberação de algumas moléculas de acetilcolina na fenda sináptica. Tá? Essas moléculas, elas se difundem na fenda sináptica, algumas são clivadas pela acetilcolinesterase e outras se ligam aos receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica. Quando essas moléculas que são liberadas ao repouso, elas geram a ligação das moléculas ao receptor
geram um potencial que a gente denomina potencial de placa terminal em miniatura. A sigla desse potencial é MAP. Esse potencial, ele não é suficiente para deflagrar o potencial de ação na membrana muscular, na fibra muscular, na membrana pós-sináptica. Tá? Mas é só para demonstrar que mesmo em repouso há liberação de acetilcolina. Quando a ativação do axônio terminal, o potencial de ação chega aqui na junção neuromuscular, a ativação dos canais de cálcio. Essa ativação faz com que ocorra um influxo de cálcio exuberante. Esse influxo de cálcio vai desencadear um processo de exocitose das membranas, das moléculas de acetilcolina. Esse processo de exocitose é um processo bem complexo, mas ele envolve o complexo Snare, que muitas das vezes é o alvo da ação da toxina botulínica, né? A inibição da ação da exocitose desse complexo. A toxina botulínica ela inativa os componentes desse complexo. E assim, quando chega o potencial de ação, acúmulo de cálcio e liberação de grande quantidade de moléculas de acetilcolina. Essa grande quantidade de moléculas de acetilcolina faz com que quase todos os receptores da membrana pós-sináptica sejam ativados, sejam ligados. E aquele potencial de placa terminal, que é o potencial de placa terminal em miniatura, agora, como tem muito mais receptores ativados e ligados, tem uma deflagração do potencial de placa terminal. O potencial de placa terminal, ele é bem maior do que o limiar para a necessidade de deflagração da membrana pós-sináptica. Isso daí vai ser importante para a gente compreender algumas características da neurofisiologia. Então, quando eu tenho um potencial de placa terminal, eu atinjo a unidade de excitabilidade da membrana pós-sináptica, eu ativo os canais de sódio, que por sua vez vão estimular a ativação das fibras musculares. Ativação pelos túbulos T, interação de actina e miosina e a contração da fibra muscular. Então, quando eu tenho um potencial de ação que chega na axônio terminal, ali na membrana pré-sináptica, liberação de cálcio, o cálcio, por sua vez, libera as vesículas de acetilcolina, muitas moléculas de acetilcolina se ligam ao receptor pós-sináptico de acetilcolina e deflagram o potencial de placa terminal. O potencial de placa terminal ele é 4 a 5 vezes superior ao limiar da deflagração do potencial de ação ali na membrana pós-sináptica. E essa diferença de o potencial de placa terminal é 4 a 5 vezes maior do que o limiar da deflagração potencial. A gente dá um nome, que é o fator de segurança. Esse fator de segurança é de extrema importância para a junção neuromuscular funcionar adequadamente. E nas desordens que afetam a junção neuromuscular, tem um comprometimento do fator de segurança. Esse fator de segurança pode ser comprometido ou por uma anormalidade da junção da membrana pós-sináptica ou por anormalidade por algum componente da membrana pré-sináptica. Isso a gente vai ver mais na frente, que isso traz algumas repercussões que são importantes para a gente entender a neurofisiologia, os achados dos exames neurofisiológicos, e eles são importantes para a gente entender um pouco da fisiopatologia da doença. Agora, vou entrar na miastenia gravis. A miastenia gravis, que foi descrita inicialmente em 1672 por Thomas Willis, que é mais famoso pela sua descrição da vascularização do polígono do sistema nervoso central. Mas foi ele quem descreveu para mim o primeiro caso de miastenia. Quando ele descreveu, não era esse nome, ele dava. O nome miastenia gravis passou a ser utilizado a partir de 1895. A primeira descrição desse termo miastenia gravis. Foi feita por Friedrich Joy, que também é precursora nos estudos neurofisiológicos. A doença trata-se de uma doença autoimune, uma doença autoimune que temos autoanticorpos contra componentes da membrana pós-sináptica de ativação neuromuscular. Na maioria das vezes,
esses anticorpos são contra os receptores de acetilcolina. Em média, 85% dos casos são contra os receptores de acetilcolina. 40 a 50% dos pacientes que não têm anticorpos contra os receptores de acetilcolina têm anticorpos contra a tirosina quinase, específica, contra a MuSK. Tá? E existem ainda anticorpos contra outros componentes, como a LRP4. Tá? Então, mesmaria é uma doença autoimune em que há um comprometimento de produção de anticorpos contra alguns componentes da membrana sináptica. Com relação aos dados epidemiológicos, trata-se de uma doença rara. Estudos epidemiológicos mostram uma média de taxa de incidência de 5,3 casos novos cada ano para cada milhão de habitantes. Mas os estudos epidemiológicos têm uma grande heterogeneidade. Alguns estudos mostram uma taxa de incidência de 1,6 casos, outros já mostram uma taxa de incidência bem maior, podendo chegar a 21 casos a cada milhão de habitantes por ano. A taxa de prevalência é uma média de 70 casos, de 77,7 casos por milhão de habitantes, mas também tem uma grande variabilidade. Trata-se de uma doença muito heterogênea, então os pacientes que têm anticorpos contra esse receptor de acetilcolina têm apresentações muitas vezes distintas do paciente que tem anticorpos contra a tirosina quinase no específico. E quando a gente pega os pacientes que têm anticorpos contra a receptor de acetilcolina, esses mesmos têm grupos distintos dentro desses pacientes com tais anticorpos. Há um pico de apresentação bipolar, pacientes que possuem anticorpos contra receptores de acetilcolina. Há grupos, as pessoas mais jovens, por volta de 30 anos de idade, acometidas, aí as mulheres são mais acometidas, e há um segundo pico nos mais idosos, que é mais ou menos entre 60 a 70 anos, os dados da literatura, algumas fontes falam 60 a 80 anos. Nesse segundo grupo, há um predomínio do sexo masculino. A incidência vem aumentando nas últimas décadas e ela se dá principalmente por conta desse segundo grupo. Tá? O envelhecimento da população faz com que a incidência dos idosos venha aumentando, além de um aprimoramento das técnicas de diagnóstico, isso vem facilitando o diagnóstico da doença. Existem ainda alguns relatos de algumas regiões, principalmente na Ásia, que há um terceiro pico de apresentação. E aí é uma característica dos pacientes asiáticos, isso daí deve ser ligado ao anticorpo de IgA. E os pacientes asiáticos, eles têm uma grande proporção de pacientes jovens, na infância e no início da adolescência. Esses pacientes têm formas leves da doença, que é o predomínio da visão ocular. Já os pacientes adultos, essa forma predomina nos pacientes de sexo feminino, em média de idade de 40 anos. Como eu falei, uma doença heterogênea, até do ponto de vista da fisiopatologia. A fisiopatologia dos pacientes que têm anticorpos contra a receptor de acetilcolina é distinta da fisiopatologia dos pacientes que têm anticorpos anti-MuSK. Os anticorpos anti-receptores de acetilcolina, que correspondem a 85% dos casos de forma generalizada, eles são do tipo IgG1 e IgG3. Esse anticorpo, ele tem uma característica, a ativação do também. Então, uma das formas que ocorre a manifestação da doença, que ocorre a patologia dos pacientes que têm receptores de acetilcolina, é por ação do complemento, a formação complexa da membrana e a destruição da membrana pós-sináptica. Um outro mecanismo é que os receptores de acetilcolina eles produzem uma internalização, degradação dos receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica. E eles também se ligam ao sítio de ligação da acetilcolina. Então, são esses os três mecanismos: ação do medicamento, internalização dos receptores e ligação do
anticorpo ao sítio de ligação da acetilcolina. Já o anticorpo anti-MuSK é um anticorpo do tipo IgG4. Esse anticorpo, ele não ativa a glutaminas. Então, os pacientes que têm anticorpo anti-MuSK, eles não têm a formação do plexo de membrana. Mas, quando tem a presença de anticorpos do tipo anti-MuSK, há um comprometimento na interação MuSK e dos receptores de acetilcolina, de modo que eu vou ter uma diminuição da aglomeração dos receptores de acetilcolina. Isso vai acarretar uma redução na intensidade de tais receptores. Essa redução na intensidade dos receptores de acetilcolina vai fazer com que a transmissão da junção muscular seja prejudicada, vai fazer que o fator de segurança seja visível e uma falha na transmissão. O paciente MuSK, ele tem uma peculiaridade de que esse paciente parece ter uma boa resposta a medicações CD20. Então, o rituximab é uma excelente medicação para a gente utilizar nos pacientes MuSK. Já o eculizumab, que é uma medicação que foi aprovada recentemente para utilizar nos pacientes graves, é uma medicação que atua no complemento, na cascata de ativação do sistema de complemento. Então, a gente não vai utilizar o eculizumab nunca nos pacientes MuSK, porque na fisiopatologia dessa forma, da mesmia, não tem uma ativação de complemento. A doença ela é caracterizada por fraqueza de certos grupos musculares. E é uma fraqueza que tem uma flutuação. A gente tem uma das principais características da doença, a fatigabilidade. Cerca de 50% dos casos, os pacientes vão ter como manifestação inicial o comprometimento da musculatura extrínseca. Então, inicialmente, 50% dos pacientes têm manifestações da musculatura extrínseca. E a 95% dos pacientes, em algum momento da doença, vai ter manifestações oculares. Então, é a musculatura mais afetada. Tanto é que existe uma forma da doença que os pacientes têm manifestações restritas à musculatura ocular, que é a forma da doença. O paciente tem comprometimento apenas de musculatura extrínseca por mais de 2 anos de apresentação na saúde. Essa predileção pela musculatura ocular ela dá por alguns motivos. As fendas sinápticas os músculos oculares, eles são menos densos, então tem uma menor densidade de receptores de acetilcolina, fazendo que essa musculatura seja mais suscetível à falha na transmissão muscular. A menor extensão das fendas sinápticas também torna essas musculaturas mais suscetíveis à ação do complemento. Também a alta frequência da carga de mononeurônios dessas musculaturas faz que tem uma grande demanda de ativação da junção muscular. Isso daí também aumenta o risco de falha na transmissão muscular. Além disso, tem a grande resposta pela visão. A gente precisa ter o globular, os dois globos oculares muito bem alinhados. Isso gera uma grande demanda. Isso daí faz que essa musculatura seja mais suscetível. E é por isso que essa é a musculatura mais afetada na MSM-HS. Que aqui sinais que são interessantes da gente observar. Nessa figura, acredita que o paciente tem uma psicose. Uma queda febral leve, bilateral, mas está sendo compensada pela contração do músculo frontalis. Então a gente olhando assim, cara, é difícil observar, fica bem lúcido essa queda febral. Mas ele tem uma fraqueza do abdominal toda sutil. Nesses caras, às vezes a gente consegue observar o chamado sinal da cortina. O que é isso? A gente faz a elevação manual da pálpebra, de modo que ao relaxamento da musculatura frontalis, porque ali a gente elevou manualmente o elevador da pálpebra, o flagelo
relaxa e a pálpebra contralateral ela cai. Todo mais evidente a queda da pálpebra. Tá? Então, isso daqui é um achado de sinal da cortina, quando a gente quer ver se o paciente está traindo frontalis para compensar a fraqueza do elevador da pálpebra. Aqui é o sinal que a gente chama de peak sign. A gente pede, às vezes, isso daqui mostra a fraqueza do ocularisol. A gente pede para o paciente fechar os olhos ou abrir os olhos. Quando a gente fecha os olhos com força, a gente consegue esconder os cílios. E aqui, quando a gente pede para o paciente fechar com toda a força, a gente observa que ele não consegue esconder os cílios. Então, já demonstra uma fraqueza na musculatura do varióculo. Tá? E aí, quando a gente quando o paciente mantém a contração, ele tem até uma espécie de logofalma. Ele abre os olhos e não consegue cerrar os olhos por fraqueza, demonstrando a fatigabilidade. À medida que ele vai sustentando a contração, os músculos vão ficando mais fracos por falha na extensão muscular. Outro sinal que eu gostaria de mostrar é o sinal de Coogan. É um sinal que tem uma grande especificidade em miastenia graves. Tem um vídeo no Neurology. Classicamente, o sinal de Coogan ele é descrito quando o paciente olha para baixo e depois ele volta para a posição neutra. Ao olhar para baixo, está relaxando a musculatura elevadora pectoral. E quando ele volta para a posição neutra, ele tem uma contração, uma retração dessa musculatura e tem uma discreta retração vertebral. Então, basicamente, quando o paciente olha para baixo e volta para a posição neutra. Mas a gente pode testar o sinal de Coogan também pedindo para o paciente dar uma mirada lateral. E aqui a gente observa nesse vídeo no Neurology, quando a paciente olha para os lados, ela tem uma discreta retração palpebral. Isso daí é um sinal que é um sinal de Coogan que tem uma grande especificidade para lesões de junção muscular e miastenia graves. É um paciente que tem queixas ovalares, a gente vamos em busca desse sinal, que se a gente encontrar, isso sugere muito, é um sinal clínico, a gente pode fazer a beira do leito, que sugere fortemente miastenia graves. Quando o paciente tem comprometimento de outras musculaturas, não a musculatura ocular, a gente denomina isso a forma generalizada da doença. Tá? E aí o paciente pode ter comprometimento da musculatura cervical, pode ter comprometimento da musculatura lumbar, tendo dificuldade para deglutir, para mastigar, disafonia. Ele pode ter comprometimento da musculatura apendicular e da musculatura respiratória. Tá? Quando ele tem comprometimento da musculatura respiratória, que geralmente é um comprometimento encadeado por um fator, ou falta de medicação, ou infecção sobreposta, ele evolui para crise miastênica. 20% dos pacientes com miastenia graves vão ter crise miastênica em algum momento da doença. Tá? Aqui a gente pode observar um achado que é bem característico dos pacientes com miastenia graves, que é o sneer. Né? E aí a gente fazer uma tradução literal é a posição do girador. Né? Então, o que é isso? A paciente ela tem uma fraqueza do orbicular-oris, e aí quando ela sorri, ela tem um sorriso meio amarelo, ela não consegue elevar o canto da boca. Então, ela tem um sorriso horizontal. E aí tem uma contração apenas da porção medial superior do lábio, então ela sorri. Então isso é bem característico das pacientes que têm uma disfasia facial, essa elevação da porção medial do lábio, como se tivesse uma posição de da literatura, como se estivesse cheirando. Né? Então por isso que a gente fala que essa foto mostra o sneer. Né? Uma coisa importante, a apresentação da fraqueza na miastenia graves, ela sempre é simétrica. Então, se os pacientes têm fraqueza em membros, vai ser simétrico, tá? Membros superiores e inferiores, exceto na musculatura ocular extrínseca, tá? Aí pode ser assimétrica. Quando a flutuação ela tem uma troca de lado, por exemplo, o paciente tem totose de um lado, e depois de alguns dias ou de alguns meses a totose se torna mais acentuada do outro lado, isso é altamente sugestivo de miastenia graves. Tá? Então, a fraqueza sempre é simétrica, exceto na musculatura extrínseca, em que frequentemente é assimétrica.
E uma outra característica que a gente não pode esquecer da miastenia graves é a fatigabilidade, tá? A gente pede aqui, caso a gente pede para o paciente sustentar o olhar para cima, e a gente vai vendo uma piora do estrabismo e uma piora da queda palpebral à esquerda. Uma característica muito importante da miastenia graves é a fatigabilidade. Tá? Como eu venho comentando, é uma doença muito heterogênea, então, dependendo dos anticorpos, eu posso ter algumas manifestações clínicas distintas. E aqui eu queria destacar os pacientes que têm anticorpos contra a tirosinase músculo específica, anti-MuSK. São pacientes que eles podem até ter manifestações oculares, mas ela nunca vai predominar. Diferente do paciente com anticorpos contra o receptor de acetilcolina, às vezes o paciente só tem sintomas oculares. No MuSK, o paciente pode até ter sintomas oculares, mas não vai ser esse o predomínio para o quadro clínico do paciente. O paciente com anticorpos anti-MuSK é uma forma mais grave da doença, porque tem mais comprometimento da musculatura lombar, mais comprometimento da musculatura respiratória. Os pacientes com esses anticorpos, eles têm um risco maior de ter crise miastênica. E são pacientes que muitas das vezes são refratários a algumas medicações. São pacientes que às vezes a gente dá um anticolinesterásico e ele tem muita intolerância aos anticolinesteráticos. Então eles não toleram mestinon. Pacientes que por vezes podem ser refratários inclusive à corticoterapia. E aí a gente precisa, se estiver entrando em crise, dar preferência. A gente tem que fazer imunoglobulina. Se ele tiver um processo de exacerbação, é melhor a gente fazer imunoglobulina, porque usar corticoide não vai ser muito bom, muitas das vezes não vai ser tão bom para o paciente. E aí, o paciente com MuSK, ele tem, eu acho que é um diagnóstico diferencial importante para as doenças do neurônio motor que se iniciam com quadro bulbar, com paralisia bulbar progressiva. Inclusive porque o paciente com MuSK, ele pode ter atrofia da língua. O paciente com MuSK pode inclusive ter fasciculações visíveis e às vezes apenas detectáveis à eletroneuromiografia, a agulha, tá? E principalmente se ele estiver em uso de mestinon, da pidostigmina, ele pode ter ainda mais fasciculações, tá? Então, por vezes é um diagnóstico diferencial inicial difícil com paralisia bulbar progressiva. Tá? Uma coisa que a gente pode fazer na beira do leito, eu acho que é muito interessante, é o teste do gelo. Tá? O teste do gelo, a gente resfriar a musculatura, principalmente musculatura ocular, né? Tem que utilizar a musculatura ocular, porque quando eu tenho uma resposta indubitável, vou colocar gelo por 2 a 5 minutos na pálpebra e eu vou observar uma melhora da ptose. Tá? O teste do gelo não é específico para miastenia graves, a gente pode ter uma melhora em outras doenças, outras formas de doenças que afetam a junção neuromuscular e outras formas de outra topografia, até as miopatias eu posso ter uma discreta melhora. Mas quando eu refrio a musculatura, eu tenho uma menor ativação da acetilcolinesterase, eu tenho uma menor quebra da molécula de acetilcolina. E aí, além disso, eu aumento a sensibilidade do receptor à molécula de acetilcolina, de modo que eu facilito a transmissão da junção neuromuscular. Tá? Então, aquele paciente que tem uma queda palpebral, principalmente um paciente com forma ocular, que muitas das vezes os exames complementares eles são negativos, a gente pode lançar a mão do teste do gelo. Tá? Então, essas 2 dicas eu queria deixar. O teste do gelo, o sinal de Coogan, são algumas coisas que a gente pode fazer à beira do leito. A gente não precisa de muita tecnologia para fazer isso. E ajudam muito, principalmente nas formas oculares, que é a forma chata de dar diagnóstico, porque na maioria das vezes os exames complementares eles são normais. E a gente fica na dúvida, será que eu aumento a dose do mestinon? Será que eu tenho que dar corticóide? Se a gente não tem um exame confirmando a doença, a gente fica sempre receoso de dar corticóide para o paciente. Né? Então, o teste do gelo é um bom teste para a gente fazer à beira do leito. Tá?
No meu mestrado, a gente avaliou, fez uma revisão de 97 pacientes, em que muitos desses pacientes acompanhavam por um período longo do ambulatório, alguns pacientes acompanhavam por mais de 10 anos, tá? E a gente conseguiu fazer uma avaliação clínica, a gente conseguiu dosar anticorpos de todos os pacientes. A maioria dos pacientes que tinham anticorpos negativos, a gente conseguiu dosar anticorpos antirreceptor de acetilcolina, a gente conseguiu dosar o anti-MuSK. Todos os pacientes a gente fez estimulação repetitiva e todos os pacientes a gente fez fibra única, tá? Eu sempre brinco com os residentes que a gente tem essa facilidade no serviço, mas a gente sempre, quando está no ambulatório, eu faço o questionamento, vocês precisam imaginar como que vocês vão conduzir um paciente, uma suspeita de miastenia, no centro que vocês vão estar depois de formados. Muitos dos residentes são do norte, do nordeste, do centro-oeste, e não tem acesso à fibra única, por exemplo. Então, a gente tem que raciocinar como que a gente vai chegar ao diagnóstico da doença e como que a gente vai conduzir, mesmo sem ter todos os recursos que a gente tem no nosso serviço. Tá? Uma coisa que eu queria destacar, desses 97 pacientes que a gente viu, a média do intervalo do início dos sintomas até o diagnóstico era de 43 meses. É um período muito longo. E esses pacientes, eles ficavam pulando de médico para médico, passa pelo otorrino, passa pelo oftalmo, aí passa por um neurocirurgião, vai pulando, e às vezes a dúvida diagnóstica faz com que esse tempo de diagnóstico seja muito longo, tá? Na nossa série, 12% dos pacientes tinham uma forma ocular e 85% dos pacientes tinham forma generalizada. 20% dos pacientes tiveram crise miastênica em algum momento da evolução da doença. Geralmente, o momento mais crítico da miastenia são os 2 primeiros anos. E aí, em seguida, eu vou falar mais alguns dados que a gente observou. Tá? O diagnóstico da doença, ele pode se dar através de suporte das provas farmacológicas, da dosagem de anticorpos e da neurofisiologia. Tá? As provas farmacológicas, elas sugerem muito uma normalidade da junção neuromuscular. Tá? E eu sempre vou considerar uma resposta satisfatória quando o paciente ele tem uma melhora inequívoca da fraqueza. E aí, para isso, eu acho que a gente tem que levar em consideração a musculatura ocular extrínseca e marcos motores, atos motores. A gente não leva em consideração apenas o relato do paciente. Às vezes a gente usa uma medicação, faz a prova farmacológica, o paciente fala que está melhor, mas quando a gente observa no dia a dia, o exame físico não melhorou, não teve nenhuma modificação de marcos motores, então só essa melhora relatada, a gente não considera uma prova farmacológica positiva. Para a gente considerar uma prova farmacológica positiva, a gente tem que ter uma melhora inequívoca da fraqueza, a gente tem que ver a melhora. Tá? E a musculatura mais fácil da gente observar isso é a musculatura ocular. Tá? A musculatura ocular extrínseca. Quando a gente vê uma resolução da queda palpebral, quando o paciente ele tem uma oftalmoparesia que melhora, aí não gera dúvidas. Tá? Então, o paciente tem uma prova farmacológica positiva, que isso sugere fortemente que o paciente tem uma normalidade da junção neuromuscular. Tá? A prova farmacológica que a gente faz, geralmente, com o neostigmine intramuscular ou subcutâneo, ela tem uma sensibilidade que varia de 60% a 96% dos pacientes com forma ocular e varia de 70% a 95% dos pacientes com a forma generalizada da doença. Tá? A dosagem de anticorpos, tanto anticorpo contra o receptor de acetilcolina, contra o anticorpo anti-MuSK, quanto LRP4, ele tem uma baixa sensibilidade para os pacientes com forma ocular, a sensibilidade que é em média de 44%, e uma sensibilidade maior para as formas generalizadas, de 96%. Tá? E com relação ao estudo neurofisiológico, a gente pode lançar mão da estimulação nervosa repetitiva e da eletromiografia de fibra única. Tá? Eu sempre falo para os residentes da neurogeral, assim, quando a gente vai solicitar uma eletromiografia, a gente tem que saber o que pedir, né? Se a gente suspeitar de miastenia grave, tem que fazer o pedido com estimulação de nervosa repetitiva, para a pessoa que está pegando o pedido saber que você suspeitou de uma desordem da junção neuromuscular. Né? Aqui,
uma foto de uma paciente que tinha uma queda palpebral, tinha uma oftalmoparesia, também a gente pode observar uma discreta paresia do reto medial aqui do lado direito, e aí a gente utilizou o neostigmine subcutâneo, e depois de 30 minutos teve uma melhora importante da queda palpebral e da oftalmoparesia. Tá? Cortei aqui a foto, mas o paciente estava sorrindo, feliz da vida. Ela é um paciente que tinha sintomas já tinha 1 ano e não estava melhorando, né? De jeito nenhum, já tinha passado diversos especialistas e de outras especialidades e não tinha chegado o diagnóstico, né? Foi uma das pacientes que demorou, assim, mais do que 18 meses para chegar ao diagnóstico. Com relação ao estudo neurofisiológico, a gente faz inicialmente a estimulação nervosa repetitiva, tá? No estudo de condução, a condução sensitiva e motora, a gente não vai observar nenhuma anormalidade no paciente com miastenia graves. Em algumas formas bem avançadas da doença, a gente pode ter uma redução da amplitude dos potenciais motores, mas é raro a gente observar isso, tá? Particularmente, a gente não viu em nenhum caso da nossa série, mas em algumas formas há descrito na literatura que pode ter uma redução da amplitude dos potenciais motores no estudo de condução, tá? Mas na eletroneuromiografia com suspeita de desordem neuromuscular, a gente tem que ver, fazer a estimulação nervosa repetitiva, porque assim a gente vai estudar a transmissão neuromuscular, a gente vai estudar a junção neuromuscular, tá? E quando a gente faz a estimulação nervosa repetitiva, a gente faz um trem de estímulos, vários estímulos, entre 8 a 10 estímulos, numa frequência lenta, de 2 a 3 estímulos por segundo, 2 a 3 Hz, tá? E aí a gente vai observar, na miastenia graves, um decremento anormal, tá? E um decremento anormal, ele é considerado anormal quando tem uma queda ou da amplitude ou da área maior do que 10%. Tá? Essa queda eu vou comparar entre o primeiro potencial e o quarto ou quinto potencial. Tá? A maior queda é entre o primeiro e o segundo, a queda mais acentuada, mas a soma de todas as quedas é maior entre o primeiro e o quarto, ou o primeiro e o quinto potencial, de modo que eu sempre vou comparar o primeiro com o quarto ou o quinto potencial. Se eu tenho uma queda da amplitude ou da área maior do que 10%, essa queda é reprodutível, eu consigo reproduzir essa queda, eu falo que eu tenho uma estimulação nervosa repetitiva com decremento anormal. Muito sugestivo. Isso sugere uma normalidade da membrana pós-sináptica. O problema, forma ocular da doença. Sensibilidade baixíssima, 30% de acordo com a literatura. Tá? Então, paciente com forma ocular tem uma baixa sensibilidade, principalmente se forem testados apenas músculos distais. Na estimulação nervosa repetitiva, eu tenho que testar músculos fracos. Se eu testar um músculo que não tem fraqueza e observar um decremento anormal, muito provavelmente esse comprometimento é uma anormalidade técnica. Tá? Eu só consigo observar o decremento anormal nos músculos fracos. Então, quanto mais proximais os músculos, maior a sensibilidade. Tá? Então, eu testar um músculo da mão, testar um músculo, o trapézio, por exemplo, ou o músculo da face, a sensibilidade dos músculos da face é maior do que o músculo distal. Tá? Mas sempre tentar fazer estimulação nervosa repetitiva num músculo fraco. E uma característica do decremento do paciente com miastenia graves é que tem uma leve recuperação a partir do sexto potencial. Tá? Então, por vezes, a gente consegue ter uma estimulação nervosa repetitiva com um formato de U. A partir do sexto potencial, porque eu tenho liberação das moléculas de acetilcolina do segundo compartimento, eu tenho uma recuperação parcial do potencial de ação muscular. Então, eu tenho uma nova elevação do potencial, mas nunca essa elevação vai ser maior do que o potencial de base. Tá? Se essa recuperação fizer com que o meu último potencial ele seja maior do que o primeiro potencial, isso é um sinal de que há uma falha técnica na estimulação nervosa repetitiva. E aí a gente tem que repetir o exame, tá? Particularmente, eu acho essa parte da eletroneuromiografia a mais difícil de se realizar,
porque tem muitos fatores técnicos. Se o paciente está resfriado, com o membro gelado, ele pode não ter um decremento anormal, mesmo que ele tenha miastenia graves. Se o paciente ele tem uma desnervação, ele tem uma radiculopatia, por exemplo, eu estou testando um músculo que está desnervado, eu posso ter um decremento anormal. O paciente com desordens do neurônio motor, eu posso ter um decremento anormal. Se o membro não estiver muito bem fixado, eu posso ter um decremento anormal. Então, tomem muito cuidado com a estimulação nervosa repetitiva. Tá? Se possível, confiram o traçado, vê se os potenciais eles estão paralelos, porque é uma das técnicas mais susceptíveis a erros técnicos. Tá? A professora Pen, o professor João, eles sempre falam para a gente, deu uma estimulação nervosa repetitiva com decremento anormal, desmonta a montagem, monta de novo e vê se consegue reproduzir. Se não reproduziu, considere o primeiro como erro técnico. Tá? Por que acontece esse decremento anormal? Esse decremento anormal ocorre porque no paciente com miastenia graves, ele tem um comprometimento do fator de segurança. A cada estímulo, a cada choque, eu vou ter uma diminuição do potencial de placa terminal. E aí, no paciente que é saudável, essa diminuição do potencial de placa terminal sempre vai ser acima do fator de segurança, sempre vai ser acima do limiar para deflagrar o potencial de ação. No paciente com miastenia graves, eu tenho uma redução de modo que o paciente ele não atinge o limiar para deflagrar o potencial de placa terminal. Então, isso vai fazer com que uma menor quantidade de fibras musculares se contraiam, e a consequência eletrofisiológica disso é que o potencial ele se reduz. Tá? Então, a cada potencial, eu vou reduzindo a quantidade de acetilcolina que se liga ao receptor, de modo que algumas fibras não atingem o limiar para deflagração do potencial de placa terminal. Então, o potencial motor ele se reduz. E aí, depois de alguns segundos, eu tenho uma mobilização da acetilcolina dos outros compartimentos, e aí eu tenho uma recuperação sutil do potencial, de modo que, no decremento, eu tenho um formato em U. Tá? Isso é muito sugestivo de miastenia graves. Tá? Para sensibilizar a técnica, eu posso fazer o trem de estímulos pós-esforço. Eu peço para o paciente manter a contração sustentada por 1 minuto do músculo. Eu posso usar, por exemplo, o abdutor curto do polegar. Eu faço o trem de estímulos, peço para ele sustentar a contração por 1 minuto, e por 5 minutos eu faço um novo trem de 8 a 10 estímulos, com intervalo de 1 minuto entre eles. Entre o 4º e 5º minuto, o paciente geralmente vai ter uma exacerbação do decremento. Tá? Então, isso daí é uma técnica pós-esforço que eu posso aumentar a sensibilidade da minha estimulação repetitiva. Tá? Um outro teste neurofisiológico que a gente pode lançar a mão é a eletromiografia de fibra única. A eletromiografia de fibra única, ela mensura o jitter. Se eu tenho uma contração sustentada, cada fibra muscular vai ter uma deflagração, vai ter uma ativação em tempos diferentes. Então, a latência da ativação das fibras musculares é distinta, mesmo se eu mantenho uma contração sustentada. E essa variação a gente chama jitter. Todo mundo aqui tem um jitter. Isso mede a transmissão neuromuscular. O paciente com anormalidade da junção neuromuscular, ele tem um jitter aumentado. Tá? E essa é a forma mais sensível para a gente detectar alguma anormalidade da junção neuromuscular. De modo que a sensibilidade, mesmo para as formas oculares, chegam até 99% quando testa 3 músculos. E para a forma generalizada, é de 98%. Tá? Então, enquanto a estimulação repetitiva, a gente tem uma sensibilidade para a forma ocular de 20%, na eletromiografia de fibra única, se eu testar até 3 músculos, eu posso ter uma sensibilidade de 99%. Tá? E aqui, alguns dados da nossa série que são interessantes. Tá? Quando eu analiso separadamente os pacientes com forma generalizada e com forma ocular, olha que interessante, os pacientes com forma ocular, eles tiveram um tempo de detecção bem menor do que os pacientes com forma generalizada.
tá? Os pacientes com forma ocular tiveram uma porcentagem menor de anticorpos positivos, tá? E a titulação é menor, tá? Os pacientes com forma generalizada têm uma titulação maior, em média, os pacientes com forma ocular têm uma titulação menor, mas não tem um nível de corte, que titulação 15 fala mais a favor de que o paciente vai ter a forma generalizada. Não. Os pacientes com forma ocular geralmente têm titulação menor, mas a gente não pode estabelecer um nível de corte para diferenciar a forma generalizada ou ocular. Tá? O decremento, a gente observou na estimulação repetitiva anormal em apenas 25%, que está compatível com a literatura, na forma generalizada de 85%. Só que na fibra única, a gente, em 100% dos pacientes que a gente fez, a gente conseguiu detectar em 100% anormalidades em 100% dos pacientes com a forma ocular. Teve uma sensibilidade maior do que a forma generalizada, porque na forma ocular a gente estudou mais músculos, tá? E o paciente com jitter, a gente conseguiu observar que o jitter, geralmente acima de 86, a gente só observava na forma generalizada, tá? Abaixo disso a gente não conseguia diferenciar se era ocular ou generalizado, mas acima de 86, todos os pacientes que tinham jitter acima de 86 eram pacientes que tinham forma generalizada da doença, tá? A gente classifica miastenia gravis precoce quando o paciente inicia antes dos 50 anos de idade, tardia após 50 anos de idade, tá? E aí, uma coisa que chama a atenção é que nas formas precoces, geralmente há um predomínio do sexo feminino, enquanto nas formas tardias há um predomínio do sexo masculino, e nas formas precoces, o timo, geralmente há um predomínio de hiperplasia tímica, tá? Enquanto o timoma ele pode ser observado em qualquer faixa etária. Tá? Então, aqui na forma precoce, há um predomínio entre as mulheres, na forma tardia, um predomínio entre os homens, de acordo com a literatura. Tá? O tratamento da doença ele consiste no tratamento sintomático, uso de imunossupressores ou a realização de gimectomia, e sempre o objetivo é fazer com que o paciente ele se torne assintomático, sem limitação funcional. Tá? A gente tem uma escala, que é a escala do MGFA, pós-intervenção. E a gente sempre vai objetivar no tratamento que o paciente tenha pelo menos manifestações mínimas. O que é isso? Manifestações mínimas é fazer com que o paciente ele pode ter até alguns sintomas, mas isso não causa limitações funcionais. A gente pode detectar até alguma fraqueza no exame físico, mas isso não causa nenhuma limitação funcional. O paciente consegue trabalhar, consegue exercer suas atividades de maneira normal. Esse é o objetivo no tratamento, tá? Lógico, se a gente puder fazer com que o paciente fique sem medicação, entre em remissão completa, melhor ainda. Mas o objetivo recomendado pela Academia Americana de Neurologia é chegar ao nível de manifestações mínimas. Esse é um desfecho favorável na miastenia gravis, que o paciente tenha pelo menos manifestações mínimas, tá? Existe ainda a definição de remissão farmacológica, em que o paciente ele está assintomático, mas com uso de medicações. E aí, o uso de medicações eu não incluo o Mestinon, porque o Mestinon é uma medicação sintomática. Tá? Se eu estou usando Mestinon, eu estou implicando que o paciente tem sintomas. Tá? O tratamento ele consiste no tratamento sintomático, que é o uso do antiglicolinesteráse, com o apelido aciclimiina, o Mestinon. E eu posso usar imunossupressores. Tá? O mais utilizado é o corticoide, e aí há um questionamento. Eu começo com dose alta, 1 mg por quilo, ou uma dose baixa e vou escalonando. Geralmente a gente começa uma dose de 1 mg por quilo, mas nas formas oculares eu posso começar com uma dose baixa e ir escalonando. Tá? Cuidado sempre nos pacientes com dose alta, que principalmente se ele tiver formas bulbares da doença, ele pode evoluir com uma piora após o iniciar dose alta do corticoide, principalmente nas primeiras 2 semanas. Essa piora após o início do corticoide de dose alta é por lise de linfócitos e liberação de mais anticorpos e um aumento da degradação da molécula de acetilcolina. Tá? A redução ela tem que ser lenta e muitos pacientes com MuSK, por vezes, não têm uma boa resposta com corticoide. Aí a gente tem que pensar em uma outra terapia. Quando o paciente está usando Mestinon e corticoide e não chega
no nível de manifestações mínimas. Ou o paciente tem diabetes, por exemplo, que eu não posso manter corticoide por muito tempo. Ou eu estou usando corticoide por mais de 12 meses, eu tenho que utilizar algum imunossupressor, tá? E aí, os principais imunossupressores que a gente utiliza é a azatioprina, tá? A azatioprina é o imunossupressor mais utilizado aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, enquanto a ciclosporina é o imunossupressor mais utilizado como segunda linha na Europa, tá? A azatioprina, tanto a azatioprina quanto a ciclosporina, existem estudos mostrando benefício. No caso da azatioprina, associado ao corticoide, e a vantagem da ciclosporina é que ela tem um início de ação mais rápido do que na azatioprina. A azatioprina, às vezes, a gente tem que esperar 6 meses para ter um benefício, enquanto a ciclosporina, às vezes, em 1 mês, 2 meses, a gente já tem algum benefício. Tá? As medicações de imunossupressores de terceira linha já seriam o micofenolato, o tacrolimus, e para os pacientes que têm anti-MuSK, as medicações anti-CD20, destaco aqui o rituximab. Tá? A timectomia, ela está indicada em todos os pacientes com timoma, nos pacientes com hiperplasia tímica, acima de 18 anos, que tem mais de alguns anos de doença, dosagem de anticorpo acima de 1, e que eles podem se beneficiar da timectomia, já tem um estudo do PSEC que mostra o benefício disso, tá? E aí, nesses casos, está bem indicada a timectomia. Tá? Na nossa série, 83% dos pacientes tiveram uma evolução favorável, um desfecho favorável, pelo menos manifestações mínimas, tá? Só que na nossa série, apenas 5 entrou em remissão, tá? Mas o objetivo é ter um desfecho favorável, manifestações mínimas, tá? 5% teve remissão, está de acordo com algumas literaturas, tem algumas fontes que falam que na série dos pacientes deles chegaram até 44% de remissão, mas o critério de remissão para eles é distinto do nosso critério de remissão, que a gente utiliza o MGFA-PIS, tá? Pós-intervenção. Mas se a gente chegar ao nível de manifestações mínimas, tá ótimo. Esse é o objetivo do nosso tratamento, tá? Aqui, eu queria destacar só uma coisa. O anticorpo antimúsculo estriado, ele não serve para diagnóstico da doença, ele serve como rastreio de timoma, tá? Só que nos pacientes acima de 65 anos, a gente não deve valorizar tanto. Nos pacientes acima de 65 anos, a gente pode ter anticorpos antimúsculo estriado, mesmo na ausência de neoplasias, tá? Vou falar agora, eu vou mais rápido na aula, tá? Eu vou falar um pouco sobre a síndrome miastênica de Lamber-Eaton, tá? E aqui eu faço questionamento porque há uma discussão de que talvez devêssemos chamar de miastenia de Lamber-Eaton, e aqui essa discussão ela se origina do fato que a fisiopatogenia está muito conhecida, a gente sabe que é uma doença que tem um fundo imunológico, tem um substrato imunológico, por vezes paraneoplásico, por vezes idiopático, mas por conhecermos a fisiopatogenia da doença, talvez não devemos mais chamar de síndrome, mas sim nomeá-la como uma doença, e aí a sugestão que fica é de miastenia de Lamber-Eaton. Tá? Na miastenia de Lamber-Eaton é o protótipo de doença que afeta a membrana pré-sináptica. Tá? E no caso da miastenia de Lamber-Eaton, temos anticorpos, autoanticorpos contra os canais de cálcio, voltagem dependente. Tá? Esses anticorpos vai fazer com que os canais de cálcio eles se reduzam em número, tem um menor influxo de cálcio, e a consequência disso é que eu tenho uma menor liberação das moléculas de acetilcolina. Isso daí vai causar uma falha na transmissão neuromuscular. Tá? Lembrando que os canais de cálcio voltagem dependente, eles também estão presentes no cerebelo, e principalmente nas manifestações paraneoplásicas, por vezes o paciente ele pode ter uma síndrome miastênica e pode ainda ter uma ataxia, tá? Então atentem, tomem cuidado, lembre-se que eu tenho esses receptores também no cerebelo, tá? Na maioria das vezes, a miastenia de Lamber-Eaton é uma manifestação paraneoplásica, em 60% dos casos. No adulto, geralmente está relacionado ao tumor Old cells. As células do Old cells têm uma origem neuroectodermal e tem algumas proteínas em comum
com substâncias do sistema nervoso periférico. E aí, a proteína em comum aqui, que se assemelha, são os canais de cálcio voltagem independente. Tá? Se a gente observar a miastenia de Lamberton na população pediátrica, a investigação deve ir, né, atrás de doenças linfoproliferativas. Tá? Mas em 40% dos casos a gente não acha nenhuma neoplasia, são as formas idiopáticas. Aqui a tríade clássica da miastenia graves é o paciente com fraqueza, que predomina em membros inferiores, tem um predomínio proximal, por vezes lembra uma apresentação de cinturas, confunde às vezes até com uma miopatia, tá? Além disso, o paciente ele tem uma hipo e arreflexia, e o paciente ele pode ter uma disfunção autonômica, porque aquela falha na transmissão, na ativação dos receptores de acetilcolina também pode ocorrer no sistema autonômico. E aí o paciente ele pode ter uma disfunção autonômica, pode ter boca seca, pode ter uma ausência de variação da frequência cardíaca, ele pode ter hipotensão postural, pode ter queixas urinárias, tá? Essas são as manifestações da disfunção autonômica que o paciente pode apresentar. E uma característica importante na miastenia de Lamberton, fazendo aqui um paralelo com a miastenia gravis, é que na miastenia gravis há a fatigabilidade. Aqui na miastenia de Lamberton há o processo de facilitação, tá? Por vezes o paciente, a gente observa uma arreflexia, hiporreflexia, e quando a gente testa a força, faz a avaliação por grupamento muscular, e a gente testa o reflexo de novo, a gente observa uma normoreflexia. Ou então a gente não obtinha reflexo, a gente passa a obter reflexo. Tá? Isso daí faz parte do processo de facilitação, que a gente consegue observar clinicamente, mas a gente consegue observar também do ponto de vista neurofisiológico. Tá? Uma coisa que é importante lembrar na miastenia de Lamberton, que ela não é o oposto simétrico da miastenia graves, tá? Na miastenia graves, a gente tem muita manifestação ocular, muita manifestação bulbar. Na miastenia de Lamberton, quase a gente não observa manifestações oculares e bulbares, tá? Geralmente é apendicular, membros inferiores e uma hiporreflexia. O paciente ele tem muita queixa e o exame físico é frustro. A gente não tem tantos achados assim. Tá? É importante testar os reflexos antes de fazer a avaliação por grupamento muscular, porque a facilitação pode fazer com que uma hiporreflexia, a reflexia passe batido. Tá? Aqui um vídeo que é do grupo lá do HC de São Paulo, no qual o Eduardo faz parte, né? O Eduardo é um colaborador lá do Serviço de Neuromuscular, em que a gente vê a facilitação pós-exercício. O vídeo está um pouco lento, eu vou fechar aqui a aula e vou mostrar o vídeo, porque vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para ver, tá? É mais fácil eu abrir o vídeo direto. Aqui. Vocês não estão vendo, né, o vídeo? Deixa eu só botar o vídeo aqui para vocês, só um minuto. Certo. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, o paciente com arreflexia. Acho que não está passando o vídeo, não. Não? Ixi, calma aí. Ele está correndo o cursor, mas não está... Não está passando? Calma aí. Rapidinho. Acontece, né? Sempre acontece, aula por vídeo.
Só um minutinho. Eu vou tá dando problema aqui, eu vou passar, depois a gente tenta. Sem problema, Gabriel. Tá. A aula voltou? Voltou, Sim, voltou voltou. sim. Beleza. Tá. Vou tentar passar o vídeo aqui da aula, se não der certo, no final eu carrego. Bem na hora do reflexo não ficou bom. Mas no final da aula eu tento botar de novo. Mas em todo caso, assim, o paciente estava com a reflexia, testou a extensão da perna, testou o reflexo de novo, a gente já obtinha reflexo. E um outro vídeo depois da paciente fazer imunoglobulina, ela com melhora do reflexo. Tá? Então, assim, não espere uma manifestação muito exuberante na miastenia de Lamberito. Tá? O estudo neurofisiológico é importante que a gente consegue observar a facilitação. Quando a gente faz o estudo de condução, a gente já vê uma redução da amplitude dos potenciais, pede para o paciente fazer uma contração por 10 segundos e o potencial ele já cresce. Quando tem um aumento de mais de que 100% do potencial, isso é altamente sugestivo de uma normalidade da junção pré-sináptica. A gente tem que pensar em Lamberito. A gente faz a estimulação repetitiva. Atentem aqui, na estimulação repetitiva lenta, no Lamberito, eu vou ter um decremento também, tá? Eu só vou observar um incremento na estimulação repetitiva rápida, quando tem um estímulo de 20 a 50 Hz. O problema da estimulação repetitiva rápida é que ela é muito dolorosa, tá? Mas, se eu consigo observar um aumento da amplitude do potencial de ação motor após o esforço por 10 segundos e o aumento é maior do que 60%, isso daí já sugere o diagnóstico de miastenia de Lamberito, tá? Esse é o achado neurofisiológico, tá? Mas eu posso dosar os anticorpos, tá? E aí eu vou dosar um anticorpo contra o receptor de canais de cálcio voltagem dependente do tipo PQ. Quando o paciente tem paraneoplasia, em 100% dos pacientes a gente consegue ter uma grande sensibilidade, mas no paciente com formas idiopáticas da doença, a sensibilidade ela cai um pouco, tá? Cuidado com falso positivo nos pacientes que pode ter neoplasia de old cells e ele pode ter esses receptores mesmo sem a manifestação clínica, tá? E, por vezes, se o paciente já foi imunossuprimido, a dosagem de corpo ela pode ser normal, tá? O tratamento, ele vai ser sintomático, a gente pode usar o mestinon, mas o ideal é a gente usar a 2,3 de aminopiridina, que a gente tem que importar, e uma outra medicação é a mifenpridina, que a gente tem que importar também, que são medicações que são antagonistas de canal de cálcio, e faz com que a ativação, a despolarização do nervo terminal, ela se prolongue, tendo uma maior liberação, maior influxo de cálcio, tá? E aí a gente vai usar imunossupressores, a gente pode usar plasmaférese, imunoglobulina, a gente pode usar o corticoide e outros imunossupressores como azatioprina, micofenolato e rituximab, sempre lembrando
quando for uma manifestação paraneoplásica, tratando a neoplasia, a tendência é melhorar também a sintomatologia da doença, tá? Botulismo, eu só queria chamar atenção para uma coisa, tá? Para ter a germinação do esporo, precisa ter em condições, o Clostridium precisa estar em condições ótimas, assim, no meio neutro, ou tem que estar, assim, com pH neutro ou alcalino, no meio anaeróbio, com uma temperatura adequada, e aí ele vai formar a toxina, tá? Eu queria destacar aqui, porque isso parece estar tendo um aumento na incidência de botulismo em usuário de drogas endovenosas, tá? Alguns usuários de droga, de heroína, eles têm feito injeção da droga subcutânea, porque isso aumenta o efeito da droga e, por vezes, pode potencializar. Ele fica batendo no subcutâneo e isso pode potencializar o efeito da droga. Então, uma maneira de aumentar o tempo de ação das drogas, alguns usuários fazem uso subcutâneo. Isso daí pode causar necrose, é o ambiente ideal para ter crescimento e produção da toxina pelo Clostridium, tá? A toxina, ela vai atuar aqui no complexo SNER, que é um complexo que ele atua no processo de exocitose das moléculas de acetilcolina, de modo que eu não tenho liberação de acetilcolina. Então, o botulismo, ele afeta a junção pré-sináptica. Então, o paciente vai ter fraqueza, vai ter sinais desautonômicos também, tá? No botulismo, diferente do lamberita, um paciente tem muita queixa ocular. Então, tem pitose, tem oftalmoparesia, tem muita queixa bulbar, pode ter queixa respiratória, e tem um comprometimento que geralmente é descendente. Os membros superiores são mais afetados do que os membros inferiores, e a evolução geralmente é descendente, da região crânio-caudal, tá? Além disso, vai ter sintomas desautonômicos, ele pode ter miose, ele pode ter boca seca, ele é paralítico, ele pode ter retenção urinária, tá? A eletroneuromiografia, como no lamberíton, pode ter uma redução na amplitude e tem um processo de facilitação. O processo de facilitação ele não é tão intenso quanto no lamberíton, mas ele é mais prolongado. Enquanto no lamberíton, o paciente tem que fazer um esforço por 10 segundos, a gente consegue observar aquele incremento por alguns segundos após esse esforço. No botulismo, a gente consegue observar o incremento pós-esforço por um período mais prolongado. Tá? E quando a gente põe a agulha, a gente pode observar potenciais de degenervação, coisa que a gente não observa no lamberíton. Tá? A gente vai usar o soro, pode ser heterólogo ou equino, para tentar neutralizar a toxina. Tá? O quanto antes a gente utilizar o soro, melhor. Juro que é para finalizar, o tempo está estourado, mas é que eu queria chamar a atenção aqui uma classe de medicação que o pessoal da onco está utilizando principalmente para o câncer por melanoma. Algumas formas de câncer pulmonares de outros céus também pode utilizar os inibidores de checkpoint imunológico, tá? Existem algumas proteínas que são as proteínas de checkpoint imunológico, são proteínas que marcam moléculas próprias do nosso corpo, de modo que, marcando essas moléculas próprias, o sistema imune ele não atua. Então, essas proteínas de checkpoint imunológico, elas previnem doenças autoimunes. Elas fazem parte do processo do escape imunológico. Só que as células neoplásicas, elas por vezes se marcam com essas proteínas. De modo que as células neoplásicas, por vezes, muitas das vezes, passam despercebido pelo sistema imune e não são combatidas. Então, os inibidores de checkpoint imunológico, eles vão fazer com que o sistema imune, eles atuem mesmo contra essas células que estão marcadas com essas proteínas. Então, vão atuar contra as células neoplásicas. O problema é que tem os eventos adversos imunes, em que o sistema imune vai passar a apresentar doenças autoimunes. E aí pode afetar qualquer órgão, tá? No sistema nervoso, pode afetar o sistema nervoso central, pode afetar o sistema nervoso periférico, causar uma neuropatia periférica, e pode afetar o músculo, causando miosite e a junção neuromuscular, dando um quadro de miastenia graves. Se o paciente ele já tem uma miastenia graves que ainda não se manifestou, vai passar a se manifestar nesse momento, e vai ter anticorpos positivos, mas o paciente também pode ser
anticorpos negativos. Ele poderia nunca desenvolver a miastenia graves, e agora ele desenvolve porque ele está usando uma medicação que estimula a autoimunidade. Tá? Amplo espectro de apresentação, o paciente, às vezes, ele pode ter um quadro monofásico, leve, a casos graves. E casos graves, geralmente, eu tenho um comprometimento tanto da miosite, quanto um comprometimento da junção neuromuscular, quanto do miocárdio, da miocardite.